Uma das maiores franquias de luta de todos os tempos, Street Fighter ascendeu ao sucesso na época dos arcades. Não ter jogado nenhuma versão ou não conhecer nenhum personagem dos jogos é uma tarefa bem difícil. Pensando nisso, hoje eu preparei uma lista de curiosidades e segredos que provavelmente tu não sabia. Por exemplo, o personagem indiano Dalsim é inspirado no deus hindu Ganesha. O lutador teria mais características semelhantes ao deus, como 6 braços e a cabeça de elefante. Bom, aí ia ser uma loucura, né? Contudo, a ideia acabou não indo para frente e uma remodelagem foi realizada. Acredite-se que a razão para isso é uma precaução de não causar nenhuma ofensa ou incidente religioso. Convenhamos, né? Muita gente poderia se ofender. E também, o personagem ficou muito melhor assim. Outra curiosidade que provavelmente tu não sabia é que o personagem russo Zangief recebe uma visita do ex-presidente da União Soviética Mikhail Gorbachev durante Street Fighter 2. Além disso, de acordo com o produtor Akira Yasuda, o lutador se chamaria Vodka Gobowski e em sua história teria sido banido dos principais torneios de luta livre da Rússia por causa do alcoolismo. Contudo, a ideia não foi para frente. Bom, com certeza essa ideia seria muito mais sombria do que a original, né? Imagina a gente ter um personagem do Street Fighter com problemas do álcool? Bom, lá nos anos 90 até poderia ser normal, né? Mas hoje em dia seria um pouco mais difícil de emplacar. Como muita gente sabe, alguns nomes foram trocados da versão japonesa para a versão americana. Mas por que isso? Bom, um dos indícios é o lutador Balrog, que é uma clara alusão ao boxeador Mike Tyson. O fato preocupou os desenvolvedores na época, pois no começo o personagem se chamava Bison. Então, para a versão do ocidente, a Capcom trocou o nome de 2 personagens para evitar qualquer tipo de processo pelo uso indevido da imagem do atleta. Assim, então, no Japão, o Balrog era Bison, o Vega era o Balrog e o Bison era o Vega. Outro ponto muito interessante é que o Blanka não é brasileiro. Bom, apesar de muitos acreditarem que o personagem Blanka fosse de origem tupiniquim, a sua história não é bem assim. Nela, o garoto Jimmy Blanka estava em um voo para visitar sua mãe. Contudo, o avião sofreu uma pane e caiu no meio da floresta amazônica. O garoto sofreu uma mutação após entrar em contato com enguias elétricas e teve sua forma mudada. Após isso, passou a viver junto com uma alcateia. Por isso, o Blanka tem essa aparência. E a princípio, ele não é brasileiro. Mas a gente tem uma personagem que é verdadeiramente brasileira. Como todos sabem, Street Fighter se tornou uma franquia de muito sucesso no Brasil. E a Capcom resolveu prestar uma homenagem ao país. A lutadora Laura Matsuda foi apresentada ao público em Street Fighter V. De acordo com a história, o avô da personagem criou um novo estilo de luta chamado Matsuda Jiu-Jitsu. Um dos objetivos de Laura é defender o legado da família internacionalmente. Mas essa história, talvez tu já tenha ouvido em algum lugar, né? Pois é, ela é muito similar à da família Gracie, que são os criadores da arte marcial Jiu-Jitsu brasileiro, o estilo de luta que se popularizou em torneios mundiais nos anos 90, como por exemplo o Pride. A personagem conta também com traços parecidos com a herdeira feminina da família de lutadores, a tricampeã mundial de Jiu-Jitsu, Kira Gracie. Uma curiosidade um tanto peculiar é a diferença de gênero que o jogo poderia ter trazido. De acordo com o criador de Street Fighter, Yoshiki Okamoto, a personagem Chun-Li teria uma barra de vida mais curta em relação aos outros personagens. O fato aconteceria pois as mulheres não eram tão fortes. Palavras dele. A ideia foi vetada pelo designer Akira Nishitani, pois não faria sentido na concepção do personagem. Bom, mas ainda bem que foi vetada na época, né? Porque hoje daria muito pano pra manga. Já pensou se os personagens femininos tivessem menos vida que os masculinos? Ia dar muito problema, né? Mas nenhuma história deu tanto pano pra manga quanto essa que eu vou te contar agora. Mas antes de eu te contar, dá o like no vídeo aí, porque só assim, é claro, você já sabe que o YouTube vai perceber que ele é relevante. Então, vamos para a próxima curiosidade. Em algum momento de Street Fighter 2, o personagem Ryu dizia a frase: "Você precisa derrotar Shenlong para ter uma chance", logo após vencer algum lutador. Mas Shenlong não era um personagem ou lutador. Calma, também não é aquele de Dragon Ball. Na verdade, a versão do ocidente traduziu de forma errada o golpe Shoryuken e deu origem ao misterioso mestre de Ryu.
O fato tomou uma proporção ainda maior quando em 1º de abril de 92, a revista Electronic Game Monthly, a famosa EGM, publicou uma trollagem com os fãs. Fazendo a brincadeira do clássico 1º de abril, durante uma publicação foi afirmado que Shenlong existia e era possível jogar com o misterioso personagem. Mas para conseguir, o jogador precisava sobreviver por 10 rounds contra Mr. Bison sem causar ou tomar dano. Posteriormente, a Capcom decidiu lançar de forma oficial o personagem Street Fighter 4 com o nome de Gouken. O que pouca gente sabe é que a maior inspiração para a criação da franquia de jogos foi um filme de 1974, dirigido pelo diretor Shigeru Ozawa. The Street Fighter contava a história de Terry, estrelado pelo consagrado ator japonês Sonny Shiba, um lutador de rua que oferecia os seus serviços de briga para quem pudesse pagar. A estética de brigas de rua chamou tanto a atenção dos produtores que até o mesmo nome foi utilizado para o jogo. Que bom que esse filme existiu. Um tempo atrás eu até assisti ele, mas não é muito bom não. Outro filme que não era tão bom assim era a adaptação de Street Fighter. Em 1994, o famoso e consagrado ator americano Jean-Claude Van Damme interpretou o lutador Guile em uma adaptação de Street Fighter por cinema. O longa foi lançado no auge da popularidade de Mortal Kombat 2, que utilizava pessoas reais no molde dos personagens. Vendo o sucesso do concorrente, os produtores decidiram então lançar um novo jogo com os atores que fizeram o filme. Bom, se tu jogou, tu sabe que o jogo é uma porcaria, e o resultado não podia ser outro. Ele foi um completo fracasso de vendas e não agradou nem um pouco os fãs da saga. Mas você sabe o que também não agradou muita gente? É o console Wii U. Mas nesse vídeo que tá aqui do lado, eu te mostro alguns jogos que fazem o Wii U valer a pena. E vale! Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço e tchau!